Iniciamos a solenidade híbrida de posse de Sua Excelência, a senhora juíza de Direito, Jorisa Magalhães Pinheiro, no cargo de desembargadora desta Egrégia Corte de Justiça. A mesa que dirigirá os trabalhos desta sessão solene é presidida por Sua Excelência, a senhora desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Acompanham Sua Excelência, o excelentíssimo senhor Camilo Sobreira de Santana, governador do Estado do Ceará. Excelentíssima senhora Maria Isolda Sela de Arruda Coelho, vice-governadora do Estado do Ceará. Excelentíssimo senhor deputado estadual Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Excelentíssimo senhor Renato Lima, secretário de Governo, neste ato, representando o prefeito José Sarto. Excelentíssimo senhor Manuel Pinheiro Freitas, procurador-geral de Justiça. Excelentíssima senhora desembargadora do Trabalho, Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno, presidente, Tribunal Regional do Trabalho, 7ª Região. Excelentíssimo senhor desembargador Inácio de Alencar Cortes Neto, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Ceará. Excelentíssima senhora Ana Cristina de Pontes Lima Esmeraldo, diretora do Fórum Clóvis Bevilacqua. Advogado José Rinaldo Dantas Filho, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará. Excelentíssima senhora Elizabeth das Chagas Souza, defensora pública geral do Estado. Senhoras e senhores autoridades, queiram tomar assento, por gentileza. Participam de forma presencial Suas Excelências, os senhores desembargadores. Desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Desembargador Paulo Ayrton Albuquerque Filho, corregedor-geral da Justiça. Desembargador Francisco Lincoln Araújo e Silva. Desembargador Emanuel Leite de Albuquerque. Desembargadora Francisca Delineide Viana. Desembargador Francisco Gleidson Pontes. Desembargador Washington Luiz Bezerra de Araújo. Desembargador Carlos Alberto Mendes Forte. Desembargadora Maria Edna Martins. Desembargador Mário Parente Teófilo Neto. Desembargador Heráclito Vieira de Souza Neto. Desembargador Francisco Carneiro Lima. Desembargador Francisco Mauro Ferreira Liberato. Desembargador Sérgio Luiz Arruda Parente. Desembargador Francisco Luciano Lima Rodrigues. Desembargadora Maria das Graças de Almeida de Quental. Participam de forma virtual Suas Excelências, senhores e senhoras embargadores. Desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha. Desembargadora Maíra Sena Martins do Vale, desembargadora Vera Lúcia Correia Lima, desembargador Paulo Francisco Banhos Ponte, desembargador Durval Aires Filho, desembargador Francisco Darival Bezerra Primo, desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, desembargadora Lisete de Souza Gadelha, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, vice-presidente, corregedor do TRE, desembargadora Tereza Nelma Duarte Chaves, desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães,
desembargadora Líria Ramos de Oliveira, desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira, desembargador Antônio Pádua da Silva, desembargadora Maria do Livramento Alves Magalhães e desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. Também registramos as presenças de Suas Excelências: o senhor juiz de direito Daniel Carvalho Carneiro, presidente da Associação Cearense de Magistrados; excelentíssima senhora Antônia Camille Gomes Cruz, procuradora-geral do Estado; excelentíssimo senhor Márcio Andrade Torres, procurador da República, representando o Ministério Público Federal no Ceará; o magnífico senhor José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque, reitor da Universidade Federal do Ceará; o excelentíssimo senhor desembargador federal Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, TRF 5ª Região; excelentíssimo senhor desembargador federal Cid Marconi Gurgel de Souza, TRF 5ª Região; excelentíssima senhora Janaína Farias, assessora especial do governador; senhora Andréa Coelho, presidente da Associação das Defensoras Públicas do Estado do Ceará. Neste momento, a excelentíssima senhora desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira fará a abertura desta sessão solene. Invocando a proteção do Altíssimo, declaro aberta a sessão solene de posse da juíza de direito, doutora Jorisa Magalhães Pinheiro, no cargo de desembargadora desta Egrégia Corte de Justiça. Ouviremos agora o hino nacional e, na sequência, o hino do Poder Judiciário, que serão interpretados pelo coral do Tribunal de Justiça, sob a regência da maestrina Domísia Almeida, tendo o acompanhamento do pianista Alvani Silva. Do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido, coloso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitada eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminada ao sol do novo mundo. Tu que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil.
de amor eterno seja símbolo, o lábaro que aos dentes é estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. A justiça é a virtude do homem, verdadeira grandeza que emana, a vitória expressiva do bem, tão formosa e tão mais soberana. Judiciário, nobre poder, que a virtude e o orgulho invade e faz a todos sentirem no peito meritíssima a sociedade. E nas plagas da terra da luz faz surgir ao clarão de esplendor, sentinela de ardor que conduz a justiça gloriosa e fulgor. Judiciário, nobre poder, que a virtude e o orgulho invade e faz a todos sentirem no peito meritíssima a sociedade. E dos vultos da história e seus lustros Bevilacqua é nome imortal, contemplado em mil nomes augustos, do Ceará fez pendão nacional. Judiciário, nobre poder, que a virtude e o orgulho invade e faz a todos sentirem no peito meritíssima a sociedade. Queiram sentar-se, por gentileza. Na sessão número 2/2022, de 4 de fevereiro de 2022, do Tribunal Pleno, a excelentíssima senhora juíza de direito Joriza Magalhães Pinheiro teve acesso ao cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará pelo critério de merecimento. Com a palavra, Sua Excelência, a senhora desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, presidente do Tribunal de Justiça, para o compromisso de posse. Convido Sua Excelência, a senhora juíza de direito, doutora Joriza Magalhães Pinheiro, para prestar o compromisso de posse. Prometo bem desempenhar os deveres do cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e as leis da União e do Estado. O superintendente judiciário do Tribunal de Justiça, Dr. Nilciton Rodrigues de Andrade Aragão, fará a leitura do referido termo.
aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 2022, perante o Tribunal Pleno do Poder Judiciário do Estado do Ceará, compareceu a doutora Jorisa Magalhães Pinheiro, juíza de direito da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, para prestar o compromisso legal de bem e fielmente desempenhar o cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, para o qual teve acesso pelo critério de merecimento na vaga deixada em razão da aposentadoria do excelentíssimo senhor desembargador Francisco de Assis Filgueira Mendes, tendo em vista a decisão do Tribunal Pleno, proferida na sessão número 2 de 2022, datada de 4 de fevereiro de 2022, e portaria número 158/2022, da excelentíssima senhora desembargadora presidente de igual data, de conformidade com a Constituição Federal, a Constituição Estadual e as leis da União e do Estado do Ceará. Declaração de posse da nova desembargadora pela presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Declaro empossada no cargo de desembargadora desta Egrégia Corte de Justiça a juíza de direito, doutora Jorisa Magalhães Pinheiro. Neste momento, Sua Excelência, o senhor desembargador Heráclito Vieira de Souza Neto, representando esta Egrégia Corte de Justiça, fará a saudação à nova desembargadora. Boa tarde a todas e a todos os presentes. Boa tarde. Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Excelentíssimo Senhor Camilo Sobreira de Santana, governador do Estado do Ceará. Excelentíssima Senhora Maria Isolda Sela de Arruda Coelho, vice-governadora do Estado do Ceará. Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa. Excelentíssimo Senhor Renato Lima, secretário de Governo, neste ato representando o prefeito José Sarto. Excelentíssimo Senhor Manuel Pinheiro Freitas, procurador-geral de Justiça. Excelentíssima Senhora Desembargadora do Trabalho, Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, 7ª Região. Excelentíssimo Senhor Desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Excelentíssima Senhora Ana Cristina de Pontes Lima Esmeraldo, diretora do Fórum Clóvis Bevilacqua. Advogado José Erinaldo Dantas Filho, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará. Excelentíssima Senhora Elizabeth das Chagas Souza, defensora pública geral do Estado.
Gostaria também de cumprimentar os pais da desembargadora Joriza, desembargadora Marisa, o seu Pinheiro, torcedor do Ferroviário, assim como eu. E aos filhos, Átila, Arthur, Isadora e Heitor. Hoje é um dia de intensa alegria para este egrégio tribunal, que passa a ter como uma de suas integrantes a magistrada Joriza Magalhães Pinheiro, cabendo-me a honra de saudá-la em nome desta Casa de Justiça. Cumpre a mim, antes de realizar a incumbência que me foi confiada, efetuar condigno registro em relação ao notável desembargador Francisco de Assis Filgueiras Mendes, cuja aposentadoria possibilitou a abertura da vaga que doravante será ocupada pela hora empossanda. Desembargador Mendes é um exemplo de magistrado para gerações de juízes e desembargadores, por sua capacidade intelectual, cultura, retidão ética, honradez, humildade, simplicidade e incomparável senso de justiça. Todas as reverências que lhe sejam prestadas, a exemplo do louvável evento realizado recentemente aqui nesta Escola Superior da Magistratura, por iniciativa de seu diretor, o desembargador Francisco Luciano Lima Rodrigues, serão insuficientes para expressar com fidedignidade o que representa o nosso estimado professor Mendes para o Poder Judiciário do Estado do Ceará. A ele, a minha singela homenagem. Impossível levar a termo o encargo de saudar a recém-empossada sem ser tomado pela emoção, que nasce, antes de mais nada, na nossa relação de amizade iniciada há mais de 30 anos, quando ainda éramos estudantes do curso de Direito da Universidade Federal do Ceará, nas salas de aula e corredores da nossa prezada Salamanca. Ali, já se tornou perceptível para mim um dos traços marcantes da maneira de ser de Joriza. A imensa capacidade de se relacionar com os outros e, a partir disso, construir amizades profundas, duradouras, para o resto da vida. E a prova disso é que vejo várias dessas amizades construídas na época da faculdade, aqui presentes, na solenidade de posse da desembargadora Joriza. Na sala de aula, sentava-se invariavelmente à primeira fila, sempre atenta, tudo anotando, acumulando cada grama de conhecimento. E já daí despontava o tipo de profissional que viria a se tornar. E esse prenúncio não tardou a se realizar. Logo depois de graduada, obteve êxito nos concursos públicos a que se submeteu, sendo aprovada em curto lapso para o Ministério Público Estadual e para o Poder Judiciário. Antes de optar pela magistratura, exerceu o cargo de promotora de justiça. Penso que somente para se convencer, em definitivo, de que sua verdadeira vocação era se dedicar à arte de julgar, de aplicar o direito ao caso concreto, como aprendemos nas aulas de Teoria Geral do Processo. E como toda juíza que inicia sua carreira, fez o périplo no interior do Estado, a começar por Novo Oriente, passando por Icó, Aracati e Sobral, última comarca antes de chegar à Fortaleza. Foi a partir de Sobral e de comarcas circunvizinhas da região norte, junto com um pequeno grupo de jovens e corajosos magistrados, que iniciou um movimento associativo inédito, tentando romper com o tradicional aparelhamento da Associação Cearense de Magistrados por parte de sucessivas gestões do Tribunal de Justiça. Nesse episódio, se fez notar mais uma característica de Joriza: a capacidade de exercer a liderança. Líder carismática, natural, que toma para si a tarefa de lutar pelos interesses coletivos e associativos, pondo-os acima de qualquer tipo de aspiração individual, qualidade que, infelizmente,
tem se tornado cada vez mais rara na magistratura. Com esse movimento emblemático, do qual foi uma das artífices, inaugurou-se uma nova postura no seio da magistratura de primeiro grau, tanto em relação ao Tribunal de Justiça em geral, quanto aos desembargadores em particular, substituindo-se a perceptível subserviência, bajulação e temor reverencial pela altivez, pela dignidade e, principalmente, pelo respeito mútuo. Todos esses atributos, altivez, dignidade, respeito por si mesma e pelos outros, fazem parte permanente do repertório de nossa nova desembargadora. Alguns anos depois, tive a aventura de ser candidato à vice-presidência da Associação Cearense de Magistrados em uma chapa encabeçada por Joriza. Pude, então, testemunhar a abnegação, o idealismo, o otimismo, a perseverança e o equilíbrio da nossa então candidata à presidência para enfrentar uma contenda eleitoral acirrada como chapa de oposição, na qual éramos taxados de radicais xiitas. Muito disso porque, vejam só, uma de nossas bandeiras era a democratização interna do Poder Judiciário, em especial as eleições diretas para os cargos de gestão do Egrégio Tribunal de Justiça. Hoje, esse assunto, democratização do Poder Judiciário, queda-se esquecido, perpetuando o paradoxo de que a instituição responsável, em última instância, pela defesa da democracia, não aplica internamente o princípio democrático para a escolha de seus dirigentes. Perdemos aquelas eleições. Para mim, um mero detalhe. Ganhamos experiência e aprendizado únicos, além de motivação e inspiração para prosseguirmos na luta associativa. Desde então, a desembargadora Joriza continuou trilhando seus caminhos nessa senda, sempre se posicionando de maneira firme, decidida, com relação às questões atinentes ao Poder Judiciário e à magistratura, jamais pecando pela omissão, conveniência ou conivência. Na última gestão da ACM, integrou a diretoria e foi um de seus pilares, conduzindo a comunicação social da entidade. Avançando no tempo, estive presente na estreia da desembargadora Joriza em um órgão de julgamento colegiado na capital, a 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, da qual eu era então membro. E já naquela época, posso afirmar, ela estava pronta para integrar qualquer órgão de 2º grau de jurisdição no Poder Judiciário do Estado. Chegou para enriquecer qualitativamente os debates, os diálogos e as discussões jurídicas que travávamos entre nós, que compunhamos aquele colegiado de 1º grau, e com os muitos advogados que faziam sustentação oral perante aquele órgão julgador. Sempre elegante, tratava, como ainda trata, e sempre tratou, a todos indistintamente, com simpatia e o bom humor que invariavelmente lhe acompanham. Por ocasião da proclamação de seus votos, ficava evidente que, além da técnica irrepreensível contida em suas decisões, havia ali uma magistrada dotada de espírito humanístico e de preocupação social com a consequência de suas decisões. Alguns anos depois, assisti ao discurso de posse da então juíza Joriza Magalhães Pinheiro, no cargo de membro titular do Tribunal Regional Eleitoral, no qual permaneceu por 4 anos após recondução ao término do 1º biênio. Recordo-me que Joriza, em marcante fala, pronunciou verdadeira carta de compromissos, enfatizando cada um dos inolvidáveis deveres do magistrado e magistrada, além de elencar mais alguns que ela própria considerava de observância obrigatória para quem exerce a atividade de julgar. E posso afirmar, senhoras e senhores,
que aquela longa lista de compromissos foi integralmente cumprida, porque fui testemunha de parte desse período de magistratura eleitoral da hora empossanda, visto que auxiliava a presidência do TRE na gestão do eminente desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes. Além disso, Joriza dirigiu de forma destacada a Escola Judiciária Eleitoral, demonstrando novamente sua notável capacidade de montar e de liderar equipes e de confirmar sua convicção sobre o papel fundamental que a formação e o aperfeiçoamento constante de magistrados e servidores desempenha na superação dos problemas crônicos que o Poder Judiciário enfrenta. Nos últimos 3 anos, Joriza auxiliou, respectivamente, a vice-presidência e a presidência deste egrégio Tribunal de Justiça, coroando sua exitosa carreira, galgada exclusivamente por seus méritos, inegáveis e inconfundíveis, a confirmar o verso do poeta, compositor e cantor cubano Pablo Milanés: o que brilha com luz própria, nada pode apagar. O longo rol de serviços prestados ao Poder Judiciário e à sociedade não se encerra com esse brevíssimo relato. Foram muitas as missões assumidas e cumpridas com competência, coragem e denodo em diversos cargos, com uma postura, como já afirmei, de nunca se omitir e jamais se recusar a dar a sua parcela de contribuição para o enfrentamento das dificuldades a que é constantemente submetida a instituição que abraçou. Sua chegada a este egrégio Tribunal de Justiça ocorreu em uma sessão histórica, encabeçando uma lista tríplice composta exclusivamente de magistradas. E dentre os 22 candidatos e candidatas ao cargo, as 5 primeiras colocadas foram mulheres. Apesar de não possuir legitimidade para falar em nome das mulheres, não posso deixar de registrar o quão simbólico é esse resultado, no seio de uma instituição que reproduz integralmente o machismo e a misoginia incrustados em nossa sociedade. Mesmo sabedora do seu êxito na criteriosa avaliação feita pelos membros do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em que obteve a média mais alta possível, 100 pontos, o que diz muito sobre o conceito que a Corte tem de seu desempenho como magistrada, a desembargadora Joriza é consciente de que nem tudo são flores, pois conhece bem a realidade da justiça, seja por sua capacidade de análise, seja pelos anos de experiência e exercício de diversos cargos na gestão. Vivemos tempos estranhos, já disse o ministro do Supremo Tribunal Federal. Tempos em que membros do Judiciário, de forma indiscriminada, buscam holofotes, espaço nas redes sociais, reconhecimento, status de celebridade, protagonismo, inclusive político, adotando condutas antagônicas às esperadas de um magistrado ou magistrada. Tempos em que a sobriedade, a discrição e a austeridade têm sido desprezados, abandonados pelo caminho, atitude que nos conduzirá inevitavelmente, se não houver uma correção de itinerário, para o abismo, o descrédito e para a falta de legitimidade de nossa atuação como instituição isenta e capaz de zelar pelo Estado democrático de direito. No imaginário da sociedade, o Poder Judiciário ocupa um papel fundamental, pois o que dele se espera é a resolução imparcial dos conflitos, nos embates em que ela própria, a sociedade, não é capaz de solucionar sozinha. Seja no setor público, através dos entes estatais, notadamente os poderes executivos, seja no privado, nas lides englobando cidadãos e empresas, principalmente os grandes conglomerados financeiros, que constantemente ultrapassam as balizas da legalidade, tem-se no Judiciário a última esperança, o guardião do Estado democrático de direito
das garantias e dos direitos fundamentais. Falhar nessa missão institucional, que nos foi confiada pela Constituição da República, frustrando a expectativa de último bastião da democracia, é uma hipótese que, historicamente, nunca parece remota. Está sempre à espreita, nos esperando em cada esquina. Desde sua origem, o Poder Judiciário brasileiro tem relação estreita com as oligarquias, com o poder político e econômico, e uma distância asséptica da base da pirâmide social. Porém, assegurar a democracia, tanto no aspecto formal quanto na perspectiva material, em um país marcado por alarmante pobreza e brutais desigualdades nas condições de vida, de trabalho e de oportunidades, perpassa necessariamente pela ruptura com o encastelamento e o hermetismo tradicionais do Poder Judiciário, que nos mantiveram distantes e avessos ao diálogo com a sociedade, com toda a sociedade, intolerantes em absorver as críticas, insensíveis para perceber o abismo econômico, social e humano que atinge ampla parcela da população brasileira. Diante dessa conjuntura, além de todos os predicados que resumidamente mencionei, Joriza é possuidora, notadamente, de consciência social e acurada sensibilidade para perceber e compreender as dificuldades inerentes à nossa atividade e de se posicionar diante das mazelas, das desigualdades e das injustiças com as quais nos deparamos diariamente no exercício da função jurisdicional. E é capaz ainda de trazer essa compreensão e esse sentimento para suas decisões, nos limites permitidos pela lei, sem contaminá-las com convicções ideológicas, políticas ou religiosas, equilibrando sua emotividade inata com a racionalidade imprescindível para fundamentar os atos decisórios. Tenho a certeza de afirmar que a desembargadora Joriza Magalhães Pinheiro está mais do que preparada para assumir o desafio de cumprir, a partir de hoje, essa nova missão em sua vida profissional. E, para além de saudá-la, sinto-me no dever de felicitar este egrégio sodalício, que sabiamente soube reconhecer os méritos e a inestimável contribuição que essa magistrada sempre deu e continuará dando para a justiça cearense, o que é motivo de orgulho para todos nós que a conhecemos, estimamos e admiramos profundamente. Nas palavras do dramaturgo e poeta alemão Bertolt Brecht, há aqueles, e me permitam a liberdade, aquelas que lutam um dia e são bons. Há outros e outras que lutam um ano e são melhores. Há aqueles e aquelas, me permitam novamente, que lutam por muitos anos e são muito bons. Porém, aos que lutam por toda a vida, estes e estas são imprescindíveis. Vossa Excelência, desembargadora Joriza, é imprescindível. Muito obrigado. Com a palavra, Sua Excelência, a desembargadora Joriza Magalhães Pinheiro. Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a quem tenho a felicidade de auxiliar há 3 anos e acompanhar diariamente o mais elevado espírito público com que se pode ser tratada esta instituição e a coletividade a que se destina.
Excelentíssimo senhor governador Camilo Sobreira de Santana, Excelentíssima senhora Maria Isolda Sela de Arruda Coelho, vice-governadora do Estado do Ceará. Excelentíssimo senhor deputado estadual Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa. Excelentíssimo senhor Renato Lima, secretário de Governo, neste ato representando o prefeito José Sarto. Excelentíssimo senhor Manuel Pinheiro Freitas, procurador-geral de Justiça. Excelentíssima senhora desembargadora do Trabalho, Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno, presidente do TRT, 7ª Região. Excelentíssimo senhor desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto, presidente do TRE Ceará. Excelentíssima senhora Ana Cristina de Pontes Lima Esmeraldo, diretora do Fórum Clóvis Bevilacqua. Excelentíssimo senhor juiz de direito Daniel Carvalho Carneiro, presidente da Associação Cearense de Magistrados. Advogado José Erinaldo Dantas Filho, presidente da OAB, Seção Ceará. Excelentíssima senhora Elizabeth das Chagas Souza, defensora pública geral do Estado. Me sinto profundamente honrada e agradecida por suas presenças. Permitam que me afaste um pouco do protocolo e faça alguns cumprimentos especiais. Saúdo os desembargadores estaduais e federais presentes, na pessoa do vice-presidente Abelardo Benevides Moraes, pessoa que admiro profundamente pela ética republicana que adota no exercício de suas funções, que sabe liderar a si mesmo e inspirar as pessoas a darem o melhor de si. Os juízes de primeiro grau, cumprimento na pessoa da diretora do Fórum Clóvis Bevilacqua, juíza Ana Cristina de Pontes Esmeraldo, exemplo perfeito de magistrada comprometida, que exala entusiasmo, que concilia na sua atuação resolutividade e humanidade. Saúdo os membros do Ministério Público, em nome da promotora de justiça Rita Arruda, aos meus olhos. Paradigma de excelência funcional na atuação sempre correta, firme, lúcida, responsável e sem exibicionismo. Cumprimento todos os defensores públicos, na pessoa da doutora Andréa Coelho, mulher forte e talentosa, que põe o melhor de si em tudo o que faz e que é absolutamente comprometida com o assistido, especialmente o mais vulnerável. Saúdo a advocacia na pessoa do doutor Emanuel Sampaio, que representa para mim o modelo de profissional que alia conhecimento jurídico, respeito, boa-fé e lealdade processual. Os servidores desta casa, saúdo em nome do superintendente da área administrativa deste tribunal, senhor Sérgio Mendes, retrato do profissional que o mundo de hoje precisa, aquele que tem competência e disponibilidade para, além de suas obrigações ordinárias, fazer o que é necessário e bom para que o usuário, no caso, o nosso serviço judiciário, o nosso usuário do serviço judiciário tenha a melhor experiência possível. Meus colegas, meus familiares queridos, meus amigos, este momento único em minha vida marca a assunção de um novo desafio, o de compor o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará como desembargadora. Como em todo ritual de passagem, o momento é de reflexão profunda
rico em sentimento e memória. Olho para trás e tudo o que tive de percorrer para estar aqui. Lembro de cada pessoa que esteve ao meu lado nessa jornada. Olho ao redor, no tempo presente, e sinto uma gratidão imensa a inundar o meu ser. No agora, sou emoção e afeto. Miro o futuro e medito sobre os meus propósitos pessoais e profissionais. E nesse refletir, do ontem para o hoje, do presente para o amanhã, sobressaem os questionamentos que me tenho feito diariamente, desde que assumi a magistratura. O que a sociedade espera de um juiz? Como posso contribuir ativa e efetivamente para o cumprimento da missão do judiciário? Essa introdução, senhoras e senhores, é para explicar que minha fala se restringirá ao que considero essencial neste ritual de passagem, a visão e os valores que conduzem meu trabalho, meus compromissos para com esta instituição e para com a sociedade, e meus agradecimentos pessoais. Serei breve, fiquem tranquilos, até porque, me apropriando das palavras de Sófocles, não quero ornar a minha vida com discursos, e sim com atos. Começo com o compromisso de que buscarei proceder segundo valores éticos, qualidades e virtudes que entendo importantes serem cultivados por um magistrado. Cito inicialmente a coragem. Sem dúvida, é a virtude mais universalmente admirada. Coragem é a virtude dos heróis. E quem não admira os heróis? Sim, precisamos todos de coragem. Coragem para continuar e para aguentar. Coragem para viver e para morrer. Coragem para combater, para enfrentar o medo. Coragem para amar e agir bem. Coragem para suportar o labor. Coragem para se manter firme e alegre diante dos obstáculos, que são muitos. E todo esse esforço é a própria coragem. Há também uma coragem específica do magistrado, ou deveria haver. A de ser fiel à sua alta missão constitucional, com independência, livre de injunções marginais, de pressões ilegítimas, em condições de cumprir, com incondicional respeito ao interesse público, os elevados objetivos que pautam a própria existência do Poder Judiciário. Essa a postura virtuosa de um julgador. Mas o que é coragem sem prudência? Cervantes já dizia que a valentia que não se funda sobre a base da prudência se chama temeridade. A prudência é o que separa a ação do impulso, o herói do louco ou o insensato. Prudência é virtude de paciência e de antecipação. Ser prudente era estar atento, não apenas ao que acontece, mas ao que pode acontecer. A prudência leva ao decidir da melhor forma possível, de modo consequente e responsável. E por isso é indispensável nessa profissão. Chego agora a outra virtude que me parece essencial, a tolerância. Explico logo que não me refiro aqui à passividade, muito menos a ser tolerante ao horror que nos poupa, à injustiça que não nos atinge, aquilo que ameace efetivamente a liberdade, a paz ou a sobrevivência de uma sociedade. Existe, sim, o intolerável. Refiro-me à tolerância como virtude que se opõe ao fanatismo, ao sectarismo, ao autoritarismo. Defendo é a postura do magistrado tolerante, como aquele aberto aos inúmeros interlocutores, que busca soluções especialmente nas questões envolvendo conflitos sociais difusos ou coletivos, com a promoção de amplo debate, incluindo posicionamentos distintos, sem excluir nenhum, por alguma prevenção de ordem política, religiosa, ideológica, etc.
O magistrado tolerante compreende a pluralidade de valores existentes no Estado democrático de direito e as consequentes contradições na formulação e na interpretação dos textos normativos. E, assim, é capaz de decidir com racionalidade e sabedoria. Incluo ainda, como virtude preciosa a ser cultivada por um magistrado, o humor. Penso que sem humor é sofrida a própria prestação do serviço jurisdicional. E justifico. É que aquela imagem de um julgador isolado do mundo, sozinho a decidir os processos que lhe são apresentados, não é real. Ou, pelo menos, não nos dias de hoje. Atualmente, a demanda processual é gigante. Existem inúmeras metas a serem cumpridas. Há necessidade de utilizar vários sistemas de informática, uns por onde tramitam os processos eletrônicos, outros para que seja possível extrair informações ou monitorar eventuais gargalos. Para tudo isso, inúmeras outras atividades, o magistrado precisa de uma equipe para auxiliá-lo e precisa gerir essa equipe. Fundamental também atender partes e advogados, conviver em harmonia com membros do Ministério Público e da Defensoria, presidir audiências e sessões de julgamento, ouvir testemunhas, se comunicar com peritos, entrevistadores forenses, autoridades civis e militares, outras equipes de trabalho, outros magistrados. Enfim, precisa estar em contato permanentemente com pessoas, mesmo no mundo virtual. No segundo grau, em que boa parte dos julgamentos são colegiados, esse contato é ainda mais intenso. Como prescindir de humor? Perfeita a colocação de André Comte Sponville sobre essa virtude. Não ter humor é não ter humildade, é não ter lucidez, é não ter leveza, é estar demasiado enganado acerca de si, é ser demasiado severo ou demasiado agressivo. E conclui: há coragem no humor, grandeza, generosidade. Concordo e acrescento: o humor carrega um tanto de simpatia, de cortesia, de civilidade. Ajuda na comunicação, um dos maiores desafios do ser humano. Contribui para um ambiente organizacional leve e saudável. Favorece a acessibilidade e urbanidade, tão valiosas para o atendimento do público em geral. Enfim, torna o mundo um lugar melhor de viver. Como é virtuoso o humor. Finalmente, falo da justiça, que é o horizonte de todas as demais virtudes. Todo valor a supõe, toda a humanidade a requer. Justiça é a primeira necessidade social. Mas o que é justiça? Eis um dos maiores questionamentos de toda a filosofia, em todos os tempos, e não tenho a pretensão de respondê-lo. Posso afirmar, entretanto, que justiça é incompatível com desonestidade. Ser justo significa necessariamente ser íntegro, digno, honesto. E certamente é com a honradez pessoal e profissional que o juiz obtém o respeito da sociedade e a sua própria legitimidade para aplicar a lei. Além disso, entendo ser a justiça incompatível com o despreparo intelectual. Penso que não há função estatal a exigir mais aprofundados e permanentes estudos do que a do juiz, chamado a resolver conflitos cada vez mais complexos numa sociedade em permanente mudança. Ouso dizer que o aperfeiçoamento da função jurisdicional, a independência do magistrado e o próprio acesso à justiça, em seu sentido mais amplo, passam obrigatoriamente pela qualificação dos magistrados. Nesse ponto, quero render homenagens ao desembargador Filgueira Mendes, a quem tenho a honra e o desafio de substituir após merecida aposentadoria. Desembargador Mendes é um estudioso, uma referência, não apenas em processo, mas em toda a ordem de conhecimento.
Foi professor de várias gerações, inclusive da minha. Coordenou esta escola da magistratura por 12 anos e manteve-se entusiasta da qualificação permanente de seus pares. Não tenho dúvida, senhoras e senhores, de que o desembargador Mendes será sempre lembrado e reconhecido por sua cultura e retidão. Retomando sobre a virtude da justiça, acrescento ser ela histórica. Assim, se hoje vivenciamos um Estado democrático de direito, acredito ser incabível os arroubos do, entre aspas, juiz revolucionário, que aposta na ruptura da ordem jurídica para implementar a sua ideologia, os seus valores ou o seu entendimento de uma sociedade justa. Entendo que no Estado democrático de direito, as escolhas do juiz na realização da justiça não podem ser distanciadas das escolhas que o titular do poder, o povo, positivou na Constituição. Acredito que além ou contra a Constituição, mesmo que boas sejam as intenções, significa enveredar pelo autoritarismo. Entendo, portanto, que um magistrado que tem a justiça como aspiração mais elevada precisa ser honesto, preparado intelectualmente e ciente da dignidade da legislação em seu sentido mais amplo. Senhoras e senhores, na esteira de Dostoiévski, acredito que o ser humano é capaz de conter no interior de si todas as contradições, capaz de contemplar os dois abismos ao mesmo tempo, o abismo acima de nós, o dos ideais elevados, e o abismo abaixo de nós, o da mais baixa e repelente queda. Acredito que não nascemos virtuosos, mas podemos nos tornar, porque as virtudes são nossos valores morais vividos em ação. Ser virtuoso é ser capaz de buscar incessantemente a própria excelência, em um contínuo e permanente esforço de agir bem, de superar as próprias imperfeições. Ser vencedor de si mesmo é a maior vitória que se pode desejar, já dizia o bravo Dom Quixote. Mas o que restaria de nossas virtudes sem amor? E que valeriam elas se nós não as amássemos? Na verdade, toda a nossa vida, pública ou privada, só vale proporcionalmente ao amor que nela pomos ou encontramos. Venho refletindo sobre isso, e sem medo de parecer sentimental ou piegas, digo que é com tanto amor que executo o meu trabalho, que mesmo diante da maior adversidade, sinto uma espécie de responsabilidade alegre em ser magistrada. É com essa reflexão e esse entendimento que hoje assumo o desafio de compor este tribunal, comprometendo-me publicamente a buscar evoluir sempre como ser humano e como profissional a serviço de meus semelhantes. Comprometo-me, assim, a cumprir minha responsabilidade política, social e jurídica, de procurar servir bem, com coragem, independência, prudência, justiça, integridade pessoal e profissional, capacitação permanente, tolerância e humor. Comprometo-me também a continuar dedicando amor ao trabalho, a esta instituição judiciária e à sua missão de garantir direitos para realizar justiça no Ceará. Antes de finalizar, permitam-me fazer alguns agradecimentos, porque a gratidão é a mais agradável das virtudes. Primeiramente, agradeço a Deus por tudo e por todos que fazem a minha existência. Agradeço a Ele, em destaque, pela fé e esperança que habitam minha alma, mesmo quando, às vezes, o mundo parece estar espoliado das belezas. Meus pais, Pinheiro e Marisa,
Que felicidade é poder honrá-los todos os dias, e neste em especial. Muito obrigada pelo tanto de afeto que me dedicaram. No dizer de Guimarães Rosa, aquele afeto constando com justiça, que puniu meus demazeios e quiseram bem as minhas alegrias. Pai, mãe, muito obrigada. Amor infinito é o que sinto por vocês. Teve uma época na minha vida que eu rejeitava as lágrimas, mas hoje eu as aceito e eu acolho as lágrimas. E eu queria citar aqui uma citação também de Dostoiévski, porque as minhas lágrimas aqui são de alegria. Regue a terra com as lágrimas de sua alegria e ame essas lágrimas. Não se envergonhe desse êxtase. Estime-o, pois é um grande dom de Deus, que não é dado a muitos, mas só aos eleitos. E é assim que eu me sinto. Ao Ari, em memória, agradeço por ter compartilhado. Por ter compartilhado a maior parte de sua vida comigo e ter me amado de tal forma que eu nunca duvidasse disso. Tenho tantas outras coisas a agradecer ao Ari, mas realço algo determinante para eu estar hoje aqui. Mesmo vivendo em uma sociedade estruturalmente machista, culturalmente patriarcal, ele permitiu e incentivou que eu florescesse como mulher e ocupasse os espaços que desejei. Aos meus filhos, Arthur, Átila, Isadora e Heitor, agradeço simplesmente por existirem, por serem o que são. Obrigada, meus amores, por cada instante vivenciado, por todos os olhares amorosos e risos compartilhados, por tanto aprendizado diário, pela emoção de vê-los crescer lindamente humanos. Vocês são o melhor de mim, o meu norte, o meu principal. Aos meus irmãos, Cecília e Pinheiro Neto, e aos meus sobrinhos, Mirela, Isabela, Danilo e Mariana, dou graças por serem família de verdade, aquela que a gente sabe que conta para o que deve é. Agradeço a cada um dos desembargadores que escolheu o meu nome como merecedor de integrar este tribunal. E o faço em nome do decano desta casa e parâmetro de preparo e desempenho, desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha. Ao desembargador Heráclito, orador que me antecedeu, muito obrigada. Que saudação cuidadosa, e eu digo que afetuosa também. Suas palavras nesta sessão solene, somadas ao carinho e admiração que lhe tenho há tanto tempo, causaram em mim contentamento enorme. E eu, que sou reconhecida e assumidamente emotiva, quase não caibo em mim. Meu agradecimento todo especial à desembargadora Nailde. Obrigada, presidente. Pela confiança que em mim depositou, pela escuta ativa, pela empatia e gentileza no trato, pelo olhar atento a tudo, pela impressionante disposição e disponibilidade. Como foi feliz e inspirador acompanhá-la e como aprendi nessa missão. Minha gratidão máxima por essa oportunidade vivida. Essa gratidão, presidente, se estende aos colegas Cláudio Ibiapina, Emílio Viana e Ricardo Alexandre Costa.
bem assim a todos os servidores que nos acompanharam nos últimos 3 anos. Obrigada por suas inteligências, compromisso profissional, lealdade e espírito colaborativo. Tenho convicção de que formamos uma autêntica equipe, aquele grupo de pessoas que confiam umas nas outras. Meu muito obrigada também a tantas outras pessoas que estiveram ao meu lado na labuta diária da atividade jurisdicional, desde o longínquo 1994 em Novo Oriente, até a 9ª Vara da Fazenda Pública em Fortaleza. Quanta troca, quanto esforço, quantos ideais, quantos vínculos de afeto formados para sempre. E salve minhas amigas da Liga da Justiça. Lá se vão mais de 30 anos, de muito riso, um tanto de lágrimas, porque a vida não é só alegria. Quanto mais o tempo passa, mais eu me pergunto, o que seria de mim sem vocês? Graças aos amigos do Sancho Panza, que compartilham comigo a paixão pela literatura. E, parafraseando Suassuna, sentem o fogo subterrâneo da poesia e o galope do sonho. Obrigada aos amigos que têm sempre amor para ir, seguir e recomeçar. Amor expressado em ações de cuidado com quem e o que está ao redor. Como sou feliz com vocês. Gratidão a todas as mulheres que vibram com o sucesso e o reconhecimento uma das outras, que são solidárias, que são leais e fiéis à sua condição feminina e buscam incessantes a igualdade de gênero. Me regozijo com isso. Amigos resistentes que sabem, como Simone de Beauvoir, que ninguém consegue instalar-se na indiferença. Obrigada por cultivarem comigo subversiva alegria e por esquivarem o mau tempo com música, cinema e arte. E digo a cada um que acompanha esta solenidade, meu coração está pleno de júbilo e gratidão. Muito obrigada por suas presenças, físicas ou virtuais, que alegram este ato formal, aquecem a minha alma e estimulam o meu viver. Muito obrigada. A máscara. Anunciamos a palavra de Sua Excelência, a senhora desembargadora Maria Neilde Pinheiro Nogueira, presidente do Tribunal de Justiça. Enquanto essa sessão solene acontecia, eu estava aqui a imaginar que desde 16 de março de 2020, essa escola da magistratura não recebia tantos convidados. E hoje, desembargadora Jorisa, com essa sua investidura no cargo de desembargadora, você conseguiu trazer para esse auditório, no formato presencial, e muitos
que nos acompanham no formato virtual. A corte aqui se faz presente por vários desembargadores e outros que nos acompanham remotamente. É uma felicidade para a presidente visualizar aqui tantos rostos amigos, tantos rostos queridos. Olhar para a desembargadora Marisa, mãe da doutora Jorisa. Olhar para o Pinheiro, pai da doutora Jorisa. Olhar para a defensora pública, doutora Salete Castelo Branco. É com grande emoção que hoje eu abraço estas pessoas. E em nome dessas 3 pessoas queridas, eu quero cumprimentar a cada um e dizer da minha alegria, na condição de presidente do Tribunal de Justiça, presidir esta sessão solene, acolher a desembargadora Jorisa, juíza que chega no 2º grau de jurisdição, com muita experiência. Vem para agregar, vem para somar. Jorisa, siga em frente, com as bênçãos de Deus. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão solene.